Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a sobrecarga elétrica que o nosso corpo está recebendo. A gente sabe que o planeta está passando por um processo de reintegração. E esse processo de reintegração está vinculado ao nível médio de frequência que sustenta o planeta Terra. Então todas as pessoas que estão coexistindo aqui, junto com todas as heranças herdadas do campo ancestral, no campo familiar, no campo de memórias, de experiências, estão coexistindo e gerando padrão, porque os corpos das pessoas, elas carregam essas memórias, elas carregam essas experiências, e os corpos emocionais, mental, eles fabricam, através desses filtros, dessas memórias, mais dessas energias. Então, para que o planeta ele passe para um novo patamar de frequenciamento de energia, ele precisa fazer esse processo de reestruturação, ou seja, sair da estrutura do denso, da energia densificada em que o planeta vive, uma frequência mais densa, para o nível mais sutil. Só que para ele fazer esse processo, ele vai mexer nas raízes mais profundas das nossas energias, do nosso inconsciente, dos nossos corpos, do inconsciente coletivo, para liberar essas energias. E o planeta está recebendo energias de diferentes tipos de formas, principalmente pelos flashes solares. E esses flashes solares eles estão abrindo campos, eles estão abrindo espaço para que o que acontece muito, que é importante dizer que na verdade não é os flashes solares que dão ali a energia. Na verdade, eu estou canalizando isso agora. Ele compactua de três formas. Primeiro, esses flashes solares abrem espaços. Eles são energias que abrem espaço para que as energias da fonte de outras dimensões, de outros lugares, possam adentrar pelo flash solar. Ou seja, o flash solar é um impulso, magnético, é uma força eletromagnética que faz com que as energias multidimensionais elas consigam se espalhar pelo planeta, se espalhar pelos nossos corpos. E o segundo, que são essas energias multidimensionais que vêm de campos multidimensionais, de dimensões paralelas, de entidades, lugares arquetípicos da fonte, de milhares de tipos de estruturas cósmicas, tecnológicas, seja da Federação, seja da Superconfederação, de todas essas estruturas, eles estão emitindo frequenciamento. Eles utilizam flashes solares, que são esses transmissores. E o terceiro ponto é o nosso corpo. Quanto mais o nosso corpo está sutil, mais ele tem capacidade receptiva de receber essas ondas eletromagnéticas. Porque o nível ele é alto, ele é muito forte. Então o corpo ele vai compactuar numa sincronicidade com essas ondas magnéticas. E essas ondas magnéticas elas vão gerar um estado de transe, um estado de conexão, para que haja esse processo de reorganização. Então, quanto mais a sua estrutura, porque o que resume o desenvolvimento espiritual? Ele está ligado principalmente à sensibilidade. A sensibilidade ele está muito ligado à nossa capacidade de ser sensível à própria realidade. Você sente a realidade de forma mais refinada, de forma mais ampliada. Você sai de um centro onde você é denso, onde você é rígido, e a sensibilidade ela te dá essa capacidade de você sentir as coisas, de você entender o outro, de você ser mais sensível com a sua energia, de você entender o que está acontecendo externamente, porque a sensibilidade ela capta as múltiplas acontecimentos que estão coexistindo na camada do inconsciente coletivo, porque a realidade não é algo material, não é algo que é apenas visível. Então, você não entende algo apenas pelo que você vê, mas pelo que você sente, pelo que você interpreta baseado nas múltiplas camadas que ela está coexistindo. Então, uma pessoa
que muitas vezes chega para você e diz ser isso, a sensibilidade espiritual ela te faz acessar. Então, a mesma coisa, a nossa estrutura, ela fica mais sutil. Então, a nossa consciência, ela tem a capacidade de penetrar nessas estruturas mais sutis e entender o que está acontecendo dentro de si, entende? Então, esse processo dessas ondas que geram um entrelaçamento com o nosso corpo, eles vão gerar essa sobrecarga elétrica, porque essas energias, elas têm ali uma eletricidade também, compactível, mais sensível, entrelaçado a um átomo mais sensível do que a eletricidade que a gente existe, mas é como se fosse realmente choques que acontecem. E esses choques que estão acontecendo em todo o planeta, eles estão liberando muitas camadas densas do inconsciente coletivo, muitas camadas densas da nossa ancestralidade, de medo, porque o que acontece? As energias de medo, controle, passividade, essas energias baixas, elas foram utilizadas como forma de domínio. Porque o medo é uma forma de domínio, a vergonha é uma forma de dominar a população, de dominar as pessoas. Isso tudo acontece também no campo espiritual. Porém, quando essas energias elas são mexidas, todas essas estruturas elas começam a perder o seu funcionamento. Então aí entra o caos para gerar a liberação. E essas energias dos flashes solares que estão invadindo com muita força, estão interconectando com o nosso campo, com o nosso corpo, ele vai gerar um processo de sobrecarga elétrica. Então o nosso corpo vai ficar mais cansado, ele vai ter meio curtos, né? Ele não vai estar funcional, porque ele não vai estar integrado. Porque o que acontece agora, falando no nível energético e do nível sutis? Essas ondas eletromagnéticas, quando se interpõem no nosso corpo, ele faz com que não só a nossa consciência faça a regressão para dentro, mas como os nossos corpos sutis façam também esse processo. A gente tem 32 corpos sutis. E os principais corpos sutis, corpo emocional, mental, energético, astral, mental superior, búdico e assim por diante. Esses corpos, eles geralmente estão expansivos à realidade. Eles estão interagindo. Eles estão integrados e interagindo. Só que esse processo de sobrecarga, ele faz que os seus corpos sutis, ele adentre para dentro. Ou seja, a consciência junto com porque por onde a consciência se manifesta? Pelos corpos sutis. Por onde a nossa consciência se manifesta? Pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Então, quando essas cargas elétricas ela impulsionam essa carga muito forte, os corpos sutis eles não vão estar expansivos para fora, e sim para dentro. Então, automaticamente, eles vão estar interagindo com campos do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Só que não é tão perceptivo assim para as pessoas, porque o inconsciente coletivo ele já gera a própria realidade de percepção e de interação. Só que tudo aquilo que estava mais oculto, ele começa a se sobrepor mais intensamente. Então, todo o caos que a gente sente, todo o medo que as pessoas sentem, toda a confusão e toda a falta de identidade, de não entendimento, eles vão intensificar muito mais. Porque essas zonas, elas vão estar perdendo, elas vão estar sendo mexidas. Eles vão se intensificar muito mais, porque ele tem como esse objetivo a integração da consciência, a liberação à totalidade. E toda a realidade se manifesta em unidade. Então, todo o campo que muitas vezes motivam as nossas necessidades, eles são baseados em motivações do coletivo, do inconsciente, da alma coletiva. Então, esse processo ele se dá através de cada um consigo mesmo, mas que também está sincronizado com todo mundo. Porque dentro do inconsciente não há separação, tá todo mundo, tudo aquilo que vibra, ele se entrelaça numa mesma sintonização. Entende? Então, se cada um faz um processo de integração, a nova frequência do inconsciente coletivo, ele vai mudar.
a zona neutra dele vai mudar. E, consequentemente, a gente cria uma nova base de sustentação. Então, os corpos sutis, eles estão sendo impulsionados para dentro, para que a consciência perceba a si mesmo de múltiplas formas, perceba as sombras que muitas vezes não querem ser vistas, perceba os conflitos que não são reconhecidos, perceba os traumas que precisam ser integrados, perceba as dores que precisam ser liberadas, acolhidas, encaminhadas, perceba todo esse mundo, todas essas realidades que foram negligenciadas, porque esse é um processo. E não é um processo que tem a ver com a sua decisão, é um processo coletivo que vai acontecer de qualquer jeito. As pessoas vão resistir, vão buscar fugas, ou vão buscar mecanismo, né, de se negativarem, de certa forma, até que elas... Porque, de alguma forma, essa energia ela precisa ser integrada. Porque é o frequenciamento da Terra que está mudando de tudo. Então, vai ocorrendo essa urgência, porque senão a dor vai aumentando, a sensação de vazio vai se predominando, os desconfortos vão se impulsionando, porque os corpos sutis estão impulsionando para dentro. Hoje eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava dormindo e eu acordei em projeção e eu já estava 2 dias muito cansado e eu já sabia que estava acontecendo sobrecarga, né, elétrica no corpo. E nessa projeção, eu estava aqui na cama e eu tentei sair, né? Eu tentei me projetar para fora. Eu estava acordado ali no corpo astral junto ao meu corpo físico e eu tentei sair. Só que quando eu saí, eu caí. Eu caí do lado da minha cama e eu percebi que tinha um grande excesso de sobrecarga energética que eu estava sentindo, como se fosse energia mesmo por todo o meu corpo. E eu não conseguia levantar, não conseguia me projetar para as dimensões sutis, para o alto, eu não conseguia ter o experienciamento. De certa forma, naquele momento, pelo menos naquele corpo, entende? Que é o corpo que está voltado mais ao corpo físico. Isso não quer dizer que minha consciência não possa interagir com outros corpos mais sutis, porque aí a consciência ela sai daqui e vai lá, mas do corpo astral que está ligado ao energético naquele momento não. Então eu caí e eu percebi que os corpos sutis eles estavam tendo essa sobrecarga, eles estavam tendo essa urgência de se manifestar para dentro. Ou seja, para que a consciência se perceba e faça esses processos de liberação. E muitas vezes é só um processo também de você harmonizar e aceitar o processo de sobrecarga. Porque a própria eletricidade que vai se interconectando com o corpo, com os chakras, eles vão fazendo o seu processo, eles vão liberando essas energias. Então, se a gente já faz o processo psicológico, né, de já ter algum certo tipo de abertura, de entendimento da nossa sombra, né, com menos hologramas, com menos ilusões, a gente vai já abrindo essas aberturas para que esses impulsos eletromagnéticos eles consigam adentrar e fazer esses circuitos, esses curtos, que são sabe aquela coisa do choque? É basicamente isso, só que é no nível próximo do físico também. Então ele cria meio que uma restauração num campo mais físico mesmo. Isso tudo para dar mais espaço, para que novas energias possam vir. Então esse choque, essa sobrecarga elétrica, ela causa essa desconfiguração para dar mais espaço e ondas novas possam começar a ecoar dentro da gente. E a partir dessas ondas, novos padrões, novas energias começam a se sustentar e começam a liberar o velho de uma forma mais harmônica. Então isso ficou muito perceptível para mim. E essas cargas elétricas, elas vão atuando em cada chakra também. Elas vão atuando no chakra raiz, elas vão atuando no chakra do terceiro olho, elas vão atuando nas camadas do coração, porque o coração, quando ele começa a despertar também, tem até uma frase, né? Quanto maior seu coração, maior é a dor.
porque o coração vibra numa frequência totalmente diferente aqui o nosso corpo do que a nossa realidade está acostumado, que chega a ser violento. Então, o circuito do coração, muitas vezes ele fica totalmente reprimido, ele fica muito limitado ao seu processo natural de funcionamento, de expansão, de conexão, porque o coração é um campo multidimensional, é um campo de entrelaçamentos multidimensionais. Ele tem uma força magnética muito maior que a nossa mente, só que ele ainda não encontra espaço para se manifestar. Ele ainda não tem uma receptividade, ele não tem uma correspondência eletromagnética com as ondas manifestais. Então é como se o coração ele expande, ele volta, né? E ele volta se retraindo, ele volta se machucando, principalmente porque o coração ele vibra no nível muitas vezes crístico, mais sensível, mais profundo, ligado à nossa criança interior. Então tem todo essa questão que acontece com os nossos chakras. E o coração ele vai criando camadas também em volta. E esse circuito dessas elétricos, eles vão queimando essas camadas. Eles vão mexendo também nisso, para que os chakras eles começam a reagir a um novo formato de funcionamento. Então os chakras eles começam a reagir de uma outra forma porque eles estão sendo mexidos. Claro que vai ter todo um processo de reconfiguração, mas eles também estão reestruturados, eles deixam de ter aquele funcionamento mais limitado, tipo o terceiro olho, ele vai ficar mais aberto à realidade espiritual, que não está separada dessa realidade aqui. Então ele vai começar a perceber a realidade em que ele vive de uma forma muito mais ampla, porque a realidade espiritual, ela coexiste, as dimensões elas estão todas coexistindo umas com as outras. E uma coisa legal também de entender que essa sobrecarga, quando a gente faz esse processo de atenção para dentro, segue esse fluxo também, a consciência, ela possibilita que essas cargas elétricas, elas entram nas camadas mais sutis, mais profundas do seu inconsciente, entende? Então, se você tem uma consciência que você está vibrando, está compreendendo o processo, está intensificando, você consegue levar luz a determinado tipo de zonas, por exemplo, alguma situação do passado seu, ou alguma memória, isso é um portal que adentra, e faz com que você adentre em diversos tipos de canais dentro de si, do tempo, porque o tempo não é linear, o tempo é atemporal. Então você consegue acessar essas camadas e a sobrecarga elétrica, ela vai estar ali também sendo potencializada nesses lugares. Eles vão estar também fazendo o seu trabalho, porque a consciência ela abre os espaços, ela abre o canal para que o fluxo possa penetrar ali. Quanto mais sutil o nosso corpo, o nosso campo, mais vai tendo processo, mais múltiplo, mais amplo e mais dinâmico se torna esse processo, porque o próprio corpo ele carrega uma configuração, uma representação muito ampla. Ele não é só um corpo, ele está se tornando um corpo mais sutil, um corpo mais cristalizado, um corpo onde as nossas células não vão estar seguindo um funcionamento de envelhecimento como antes, mas eles estão se tornando ativos, eles não estão adormecendo. Não, a gente não está tendo essa opção de adormecer, mas está sendo uma ativação, porque tudo vai se tornar lúcido, vai se tornar luz, um corpo mais próximo do corpo de luz. Porque esse é um mecanismo. E para ver, e a nossa natureza também, a nossa natureza busca se realizar, busca se integrar, busca ser livre, busca se integrar à verdadeira realidade, para que ela se perceba e se entenda uma ampliação maior. E esse é um processo que vai acontecer até 2057, de diferentes tipos de formas. Porque há um plano que acontece
e que é mexido em diferentes tipos de camadas, tá? E essas camadas, elas vão reestruturar múltiplos campos. Então, a consciência do ego, ele não vai ser suficiente para que as pessoas se sintam seguras. Elas vão ter necessidades maiores, porque parte delas estão sendo ativadas. Então, parte da própria alma vai buscar necessidades mais profundas e mais amplas. Então, automaticamente, vai ter essa substituição de necessidades. Então, tudo vai se reestruturando porque tudo está interconectado de alguma forma. O nosso campo cognitivo também vai aumentando. Por quê? Porque a gente vibrava numa necessidade tão básica que estava ligada a traumas que a gente não percebe, não consegue sair de determinados tipos de zonas de falta, de carência. Então, tudo isso está sendo remexido para que a gente se veja como seres mais criadores, seres que têm uma ampla forma de conseguir resolver também os nossos problemas de forma mais dinâmicas. Porque a partir do momento que o nosso corpo se torna sutil, a nossa capacidade de interação, de magnetização, de recriação da realidade, ela se torna muito mais possível, porque a gente vai estar tendo essa capacidade de controlar as energias, de recriar as energias, de fluir novas energias. E as matérias também vão seguindo esse fluxo. Então o padrão do coletivo vai mudando a partir disso, desse refinamento dos corpos que está acontecendo dentro do inconsciente coletivo. Então, essa sobrecarga que a gente sente, atual esse cansaço, tá? Eu não estou dizendo que seja só isso. Tudo isso é um impulsionamento para que você se olhe de forma mais profunda, mais atento, faça os seus processos. Uma outra coisa também, quando a gente fala sobre sobrecarga espiritual, a gente fala a gente precisa falar sobre descarga, né? Para onde vai essa energia? Movimentação. Movimente o corpo para liberar energia. O corpo, ele gera velocidade. Então, as energias que já estão vindo para serem liberadas estão mais sutis. Em movimentação, você vai liberando essa energia. Então, movimente o seu corpo de múltiplas formas. Crie rituais de conexão, formas sagradas. Por que formas sagradas? Conexões com a ancestralidade. Porque essa interação com novos campos, com campos sagrados, faz com que você abra a abertura para que outros tipos de seres que possuem tecnologias, que possuem algum tipo de forma de contribuir nesse processo, eles consigam interagir com o seu campo e amenizar o que está acontecendo e potencializar múltiplos processos de cura e integração que vai estar acontecendo. Então, por isso que é interessante e importante, até mesmo para ter um sustento simbólico, porque se a gente não tem um sustento simbólico, as múltiplas coisas que acontecem, eles ficam sem referência. Então, se a gente faz os processos simbólicos, a gente tem referência mais ou menos do que está acontecendo e eles mesmos informações para que a gente entenda. Então, é preciso ter essa base e essa base se sustenta com essas relações. Colocar os pés na terra, se conectar com a Mãe Terra, ele gera esse processo de aterramento, então ele puxa essa sobrecarga espiritual, essa sobrecarga energética e ajuda a transmutar, porque você tem um sustento magnético através dos seus pés, através do chakra raiz, e vai tendo a sua própria energia que está entrelaçada com a Terra, ele vai tendo ali uma base para liberar. Então, se conectar com a Terra, se conectar com as plantas, se conectar com os animais, com os 4 elementos, tudo isso são formas de você se acoplar, né, nos 4 elementos, nas entidades que também são representações arquetípicas do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal, e assim você vai tendo esse sustento, e automaticamente a sua consciência vai dando espaço para ter novas informações, e você vai fazendo o processo de integração, para que a gente não fique só na referência mental do que está acontecendo. O corpo está passando por processo, então você precisa seguir o fluxo desse processo, você precisa harmonizar, você precisa acrescentar, você precisa fazer a sua parte. Por isso que muita gente está saindo das grandes cidades e indo para lugares voltados mais à natureza,
voltada a um campo mais silencioso, onde o inconsciente coletivo não é tão forte, porque o inconsciente coletivo vai estar sofrendo todo esse processo caótico. Então as pessoas elas vão estar reverberando níveis de sombras muito altas, vão estar reverberando um nível de confusão muito alto. Então elas vão estar em muitas fugas, elas vão estar em muita confusão, elas vão estar se apegando ao passado, ou vão estar se apegando numa idealização muito forte. Não vai ter um equilíbrio, você vai perceber que não vai ter um centro, entende? Então isso vai ser muito fácil de perceber, as pessoas geralmente estão indo para esses lugares mais harmoniosos porque é muito mais fácil de o processo acontecer. É claro que nesse processo talvez mais silencioso possa ter dificuldade de ter mais movimento. Eu, por exemplo, não consigo tanto. Eu preciso desse equilíbrio. Porque em lugares assim, mais movimentados, eu sinto que minha alma consegue se movimentar melhor. Ela consegue interagir com campos mais sutis. Mas ao mesmo tempo a gente pode interagir com campos mais densos. Porque está tudo aberto. Então, o ancoramento também é muito importante nesse processo. Fazer um ancoramento antes de dormir, quando acordar, durante o processo, sentindo alguma coisa, faça um ancoramento. Não no ponto do medo, mas criando essa proteção, criando essa sintonização, para que você fique também protegido durante todo esse processo. E durante isso tudo pode acontecer múltiplas formas. Novas percepções vão começar a vir, novos sentimentos, novos entendimentos vão começar a vir naturalmente. Então, esse é um processo de reiniciação que a estrutura da humanidade está passando. E esse processo tem muito forte, que ele vai acontecer de múltiplas formas até em 2050 e pouco. Claro que de múltiplas formas, de múltiplas dinâmicas muito diferentes, mas que vai ter necessidade da gente se relacionar com o nosso corpo e perceber o nosso corpo, entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que veio para ficar. Então a nossa realidade ela não vai ser como antes, e a gente precisa estar aberto ao novo para que a nossa frequência, para que a nossa consciência consiga recriar novos espaços, novos entendimentos, e desses novos entendimentos abre novos espaços de compreensão, de interação. Então, da mesma forma que parece que vai ficar mais complicado, há muitas possibilidades da gente interagir, da gente criar, da gente expandir. Então, a gente não precisa se apegar, né, ao lado negativo e sim perceber o processo como algo dinâmico e que precisa dessa aceitação, né? Porque a resistência ela está principalmente ligada às nossas sombras. São muitas sombras que vão vir. Então a gente precisa já entrar nesse fluxo para acolher, para entender, né? Fazer os nossos estudos também. Não é se alienar de nenhuma realidade, mas entrar dentro de um centro em que você se relaciona com múltiplas realidades dentro de você e você não se torne vítima disso, mas que isso faça com que você se expanda e você aproveite esse processo. Porque são muitas as sequelas que podem acontecer se a gente não estiver atento nesse fluxo de tempo que está acontecendo, nessa nova etapa que vai começar a potencializar com muita força. Então são fractais que vão vir, são questões antigas que vão vir, mas também que vão vir coisas muito novas. Então a gente vai ter que brincar com essa dinâmica para que dentro de um novo centro, um novo possa surgir. Então espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para a gente entender um pouco do que está acontecendo e ativar mesmo uma responsabilidade também com a gente no meio desse processo todo.